Olá, meu nome é Esther Ferraz Cavinato e neste vídeo apresentarei o meu trabalho sobre o desenvolvimento de anfíbios para a cadeira de Embriologia Comparada da professora Tatiana Montanari. Primeiro, vejamos quem são os anfíbios. Eles são os animais da classe Anfíbia, que compreende três ordens: Anura, com sapos, rãs e pererecas; Caudata, com salamandras e tritões; e Gimnophiona, com as cecílias ou cobras cegas. Neste vídeo abordaremos especialmente o desenvolvimento dos anuros. Agora vejamos algumas características relevantes dos anfíbios. Eles são dioicos, com dimorfismo sexual, ou seja, as características externas são suficientes para saber se o indivíduo observado é macho ou fêmea. O gameta feminino liberado é o ócito secundário. Isso significa que a metáfase da segunda meiose foi interrompida e é completada depois da fertilização. O ovo é mesolécito, ou seja, apresenta uma quantidade de vitelo maior do que em protocordados. O ovo apresenta envelope vitelino e camada gelatinosa. Para anuros, a fecundação é externa, mas inclui um processo de corte característico com a formação do amplexo, uma forma de pseudocópula onde o macho abraça a fêmea e ambos liberam os gametas ao mesmo tempo, como mostrado na imagem. Em Caudata e Gimnophiona, a fecundação é interna, mas com pouco ou nenhum contato físico entre macho e fêmea, já que os machos depositam os espermatozoides em espermatóforos e as fêmeas passam por cima coletando-os. Vejamos também alguns aspectos da gametogênese e fecundação. A vitelogenina, precursora do vitelo, é produzida no fígado, estimulado pelo estrógeno secretado pelas células foliculares. Ela é transportada pela corrente sanguínea para os ovários. Dos capilares da teca folicular, a vitelogenina difunde-se até a superfície dos ócitos, onde se liga aos receptores no glicocálix e é endocitada. Quando a vitelogênese termina, as gonadotrofinas e a progesterona sintetizada pelas células foliculares promovem a maturação meiótica e a ovulação. Os envoltórios do ovo são o envelope vitelino, secretado pelo próprio ócito, e a camada gelatinosa, rica em glicosaminoglicanos, produzida pelo oviduto. Tendo os gametas sido liberados, o espermatozoide deve encontrar o ócito secundário, atravessar a camada gelatinosa, o envelope vitelino e a membrana plasmática, entrando no ovo pelo polo animal. Ocorre o bloqueio à poliaspermia, a despolarização de membrana e a reação cortical. A reação cortical separa o envelope vitelino da membrana plasmática e transforma o envelope vitelino na membrana de fertilização. Com a separação e o afastamento dessas duas, o ovo gira livremente dentro dos envoltórios. Como o polo animal é mais leve, ele fica para cima, é a rotação de equilíbrio. Com o deslocamento do córtex do ovo durante a fecundação, os eixos antero-posterior e dorso-ventral são especificados. O lado onde o espermatozoide entra será a superfície ventral do embrião. A 180 graus da entrada do espermatozoide, forma-se o crescente cinzento, onde inicia a gastrulação e será a futura região dorsal. Essa é uma representação em massinha de um zigoto de rã, apresentando polo animal, polo vegetal, crescente cinzento e uma área pigmentada que se forma em anfíbios cujo ovo tem melanina, que era restrita ao córtex do polo animal, mas sofre uma oscilação de 30 graus em direção ao polo vegetal de um lado, recuando 30 graus do outro. Agora veremos como se dá a série de clivagens em anuros. As clivagens iniciam no polo animal, onde o fuso mitótico é deslocado devido à presença de vitelo no polo vegetal. A primeira clivagem é meridional e coincide com o plano de simetria bilateral em 50% dos casos, dividindo o crescente cinzento.
A segunda clivagem é também meridional, mas perpendicular à primeira, resultando em 4 blastômeros. A terceira clivagem é supraequatorial, isto é, latitudinal, porque o fuso mitótico está deslocado por causa do acúmulo de vitelo. Assim, os blastômeros oriundos do polo animal são menores do que os do polo vegetal. São formados 8 blastômeros, sendo 4 micrômeros e 4 macrômeros. Neste estágio, se inicia a formação da blastocele no polo animal. A quarta clivagem é meridional e resulta em 16 blastômeros, sendo 8 micrômeros e 8 macrômeros. Para ilustrar as próximas clivagens, esses desenhos mostram um número diferente de células em diferentes partes do embrião. As clivagens seguintes seguiram alternando entre eixo meridional e latitudinal e tornaram-se assincrônicas, tendo uma velocidade maior nas células oriundas do polo animal do que nas células oriundas do polo vegetal, por causa da presença do vitelo. O processo todo de clivagem demora cerca de 24 horas a 18 graus Celsius. A clivagem é total, desigual e bilateral. Depois da série de clivagens, é formada a blástula, que é constituída por várias camadas de células, e os grandes blastômeros oriundos do polo vegetal restringem a blastocele ao hemisfério animal. Por conseguinte, os anfíbios necessitam um padrão de gastrulação mais complexo do que o da maioria dos invertebrados e dos cordados inferiores. Como as células do hemisfério vegetal são grandes e cheias de vitelo, uma invaginação como aquela que ocorre em equinodermos e em protocordados não é possível. Ao invés disso, a gastrulação acontece por involução e extensão convergente das células da zona marginal e por epibolia e intercalação das células do hemisfério animal. E então vamos à gastrulação. O primeiro sinal externo da gastrulação é o surgimento de um sulco na zona marginal no futuro lado dorsal do embrião, devido à mudança na forma de algumas células. Elas adquirem uma forma de garrafa pelo seu alongamento e pela constrição da superfície apical. As células vizinhas evoluem como se as células em garrafa fossem um obstáculo que as desviam de sua rota. Esse sulco demarca o início da formação do blastóporo, e as células do crescente cinzento ficam posicionadas acima do sulco, simultaneamente à epibolia das células do polo animal, recobrindo as células do polo vegetal e trazendo as células oriundas da região onde a melanina desceu para a futura região dorsal do embrião. A região de involução estende-se lateral e ventralmente, de modo que se forma um círculo ao redor das células oriundas do polo vegetal. As células do crescente cinzento situam-se no lábio dorsal do blastóporo. Os lábios laterais e ventral contêm células do polo oposto ao crescente cinzento no ovo, onde o pigmento desceu. A região de células vegetativas observada pelo blastóporo é denominada rolha vitelínica. Ela se invagina e desaparece progressivamente, mas persiste uma fenda alongada, a fenda blastoporal, que corresponde ao ânus nos urodelos. Nos anuros, as bordas da fenda colapsam e ocorre uma perfuração secundária quando o vitelo for absorvido. As primeiras células da zona marginal ou crescente cinzento que sofrem involução migram individualmente para o teto da blastocele, onde originam as estruturas mesodérmicas mais anteriores da cabeça. Atrás dela, entra uma lâmina de várias camadas celulares no futuro mesoderma e endoderma. Essa lâmina celular passa pelo estreito blastóporo como se atravessasse um funil, e as células são rearranjadas por extensão convergente. Com a involução das células do crescente cinzento, a blastocele é obliterada e uma nova cavidade, o arquêntero, é originada, e as células do crescente cinzento formam o teto do
arquêntero, enquanto as células do polo vegetal são o assoalho. As células do hemisfério animal derivarão o ectoderma. Agora se inicia a neurulação. Na porção mediana do teto do arquêntero, a partir da involução de células do lábio dorsal do blastóporo, surge a notocorda, um bastão de tecido mesodérmico que induz o ectoderma suprajacente a se diferenciar na placa neural. Devido à expressão diferencial de proteínas de adesão, a placa neural se destaca do restante do ectoderma. A placa neural fecha-se no tubo neural. Ele é recoberto por epibolia pelo ectoderma vizinho, que originará a epiderme. A parte anterior do tubo neural expande-se no encéfalo, e o restante permanece estreito e origina a medula espinhal. Durante esse fechamento, uma população de células neurais não é incorporada no tubo neural e constitui as cristas neurais. A mandíbula, as cartilagens da face são organizadas a partir da crista neural cranial. A crista neural do tronco diferencia-se em melanócitos e em neurônios sensoriais, os gânglios sensitivos, na nadadeira dorsal e em outros derivados. Portanto, o ectoderma, além de originar a epiderme, é responsável pelo sistema nervoso. Com a proliferação das células oriundas do polo vegetal, o endoderma passa a delimitar todo o arquêntero. O endoderma será o epitélio dos sistemas digestório e respiratório. O estágio de botão caudal é exibido 70 horas após a fertilização. Além do alongamento, há a modelagem da cabeça, o surgimento das áreas ópticas, das brânquias, do coração e de uma cauda. Esse estágio demora 24 a 30 horas a temperatura de 18 graus Celsius. 4 dias após a fertilização, há a eclosão de uma larva livre, que se fixa nas plantas aquáticas com muco secretado por seu órgão adesivo. Aos 9 dias, a larva torna-se um girino. O órgão adesivo degenera e o animal abandona o seu suporte. A boca perfura-se e é constituída por um bico córneo com dentículos queratinizados, capazes de roer plantas e detritos aquáticos. A reabsorção do vitelo dá lugar a um longo e espiralado tubo digestório. Os membros posteriores são formados. A metamorfose de girino a adulto está sob controle dos hormônios da tireoide. A nadadeira dorsal e a cauda degeneram. Os membros anteriores aparecem. A rã jovem migra do meio aquático para o terrestre. A região bucal e o tubo digestório são reestruturados e a alimentação muda para insetos e outros invertebrados. Ao completar 2 meses de idade, a metamorfose está terminada. Essa foi a referência utilizada. Obrigada por assistirem.